Hoje, então, vamos conversar sobre Verity, o primeiro livro de suspense escrito pela Colleen Hoover. Colleen Hoover é ali aquela escritora de romances, tem sempre uma história meio dramática por trás, uns casaizinhos meio problemáticos, e nunca foi o meu estilo literário favorito, por isso eu nunca tive nenhum interesse em ler as obras da Colleen Hoover. Porém, quando ela lançou Verity, eu fiquei muito interessada porque esse seria então um thriller, seria um livro de suspense, que é um gênero que eu costumo gostar bastante. Eu achei que seria interessante conhecer a escrita da autora por esse livro. Então eu comecei a ler com muita empolgação, até porque se você procurar no Booktube só tem críticas muito positivas. Todo mundo parece gostar muito desse livro, achar muito surpreendente. E eu sinto que a minha opinião vai ser um pouquinho um dissenso, e eu gosto disso porque, né, eu acho que nada na literatura é muito consenso, eu gosto de ver vozes dissonantes, por isso que eu gosto de trazer aqui livros dos quais eu não gostei, que eu sinto dizer foi o caso de Verity. Mas vamos com calma. Eu vou explicar como foi a minha experiência de leitura, o que eu achei do livro, o que eu achei que funcionou e o que não funcionou. Dar uma breve sinopse, sem me aprofundar, para não correr o risco de entrar em spoilers. Mas a gente vai acompanhar a Lu-Win, que é uma escritora de suspense meio flopada. Ela é uma pessoa muito introspectiva, muito na dela, então ela tá sempre um pouco longe dos holofotes. Ela escreve livros, ela escreve bem, aparentemente, mas ela nunca chega a ter muito sucesso na carreira dela de escritora, porque ela não gosta desse burburinho de ficar viajando para fazer tour de lançamento, noite de autógrafo, essa coisa toda. E a gente começa a perceber que ela tá passando por alguns perrengues. Ela não tá indo bem na carreira dela de escritora, ela não consegue ganhar dinheiro, ela tá sempre bem ferrada, com um monte de conta atrasada, com um monte de dívida. E pra piorar o caos da vida dela, a mãe dela acaba de falecer e ela meio que teve que abdicar de várias coisas na vida dela nos últimos tempos pra cuidar ali da mãe nesses meses finais, né? Que a mãe tava agonizando e ela meio que perdeu o rumo da vida dela, tá ali completamente caótica, não sabe o que fazer. Porém, ela recebe uma proposta muito boa que ela não consegue acreditar. Ocorre que essa escritora de suspenses famosíssima, que é a Verity Crawford, ela sofreu um acidente que a impossibilita de continuar a escrever, só que o problema é que ela tá no meio de uma série de muito sucesso, são 1 milhão de livros e faltam 3 livros, né, para concluir essa série, só que ela não tem como finalizar essa obra. Então, o que os editores resolvem fazer é contratar um ghostwriter para finalizar essa série e acabam escolhendo a Lu-Win porque, teoricamente, o estilo de escrita é um pouco semelhante à escrita da Verity, então não haveria um estranhamento muito grande. E a princípio ela fica assim meio ressabiada porque ela não se acha à altura daquela tarefa, como boa pessoa que sofre de síndrome de impostora. Só que é um dinheiro muito bom, é uma proposta muito boa, ela tá realmente precisando dessa grana, então ela acaba aceitando. Só que para fazer isso, ela precisa passar uns tempos ali na casa da Verity para olhar os papéis dela, os documentos, se ela deixou alguma informação que possa ser útil para a conclusão dessa série de livros, e ela vai acabar convivendo ali com a família da Verity, vai ficar íntima da vida dela e do trabalho dela, vamos dizer assim, para conseguir escrever os livros que estão faltando. Só que coisas estranhas vão acontecer nessa casa, né? Então ela vai ficar sabendo de vários dramas familiares pelos quais essas pessoas passaram recentemente. Ela vai ficar sabendo sobre uma faceta dessa escritora Verity que ela não conhecia, que não vinha à tona, e ela encontra um manuscrito muito perturbador dentre as coisas da Verity, e isso começa a deixá-la
muito confusa, eu não saber no que ela acreditar, e mais não posso contar. Bom, o livro ele é dividido então em 2 pontos de vista. A gente vai ter alguns capítulos narrados em primeira pessoa pela Luwin, e a gente vai ter alguns capítulos narrados pela Verity, que seriam excertos do manuscrito que a Luwin tá lendo. Então a gente vai meio que formando um quebra-cabeça e juntando as informações que a gente tem da Luwin, do que ela tá presenciando ali na casa, dos pensamentos dela, e com os relatos que a Verity tá fazendo sobre a vida dela antes do acidente. Preciso comentar o que eu gostei no livro. Eu achei realmente que a Colleen Hoover, ela conseguiu trazer o clima de suspense que o livro precisava, né? Então a gente volta e meia vê uns thrillers que não tem aquele efeito thrilling, que não tem aquela tensão no ar, o que acaba deixando a leitura um pouco broxante, né? Porque você tá lendo um negócio que é pra te deixar agoniada, nervosa e tá tudo muito morno. E nesse livro a gente não vê isso. Realmente o suspense tá ali o tempo todo. Inclusive eu acho muito legal que tem algumas cenas que a Colleen Hoover consegue imprimir uma tensão muito grande, só que no final das contas não era nada demais, sabe? A gente fica com medo, a gente fica ali envolvido na narrativa, porque tem sempre a sensação de que vai acontecer algo de muito ruim, muito em breve, e aí acaba não acontecendo nada e tendo uma resposta para aquilo. E eu gostei como ela conseguiu construir isso, porque a gente nunca fica completamente tranquilo, né? Enquanto não termina de ler. Tá sempre ali aquele clima de tensão, da iminência de que algo horroroso vai ocorrer. E a premissa eu acho fantástica, assim, eu gosto muito dessa coisa do escritor sombrio, cheio de segredos, que a gente tem que adentrar na profundeza desse ser, descobrir seus mistérios. Nossa, adoro! Mas eu preciso confessar que realmente esse livro não rolou pra mim, por vários motivos, e eu vou elencar um pouquinho o que eu não gostei em Verity. Pra começar, eu não gosto das personagens. Eu acho que elas foram escritas de uma maneira muito rasa. Sei lá, eu acho que as personagens, elas não foram bem construídas, então elas parecem que têm pouca complexidade. É uma coisa meio maniqueísta. Quem parece ser mal é mal demais, é tipo o vilão da Disney. Quem parece ser bom é tipo a pessoa perfeita que nunca erra, nunca comete nenhum deslize, sabe? Uma coisa muito assim. Eu não consegui me conectar com nenhum personagem, eu não consegui ter empatia nenhuma com a Luwin, mesmo ela narrando em primeira pessoa e mesmo ela tendo uma série de questões na vida dela que teoricamente era pra gente, né, simpatizar, a gente perceber a dor daquela personagem, só que eu simplesmente não me importei em momento nenhum, porque eu achei ela uma personagem extremamente fraca. Já que eu tô falando de personagem, uma coisa que me incomodou profundamente é que, assim, a gente tá lendo sobre a perspectiva da Luwin em primeira pessoa. E a gente sabe que o narrador em primeira pessoa é um narrador não confiável. A gente não pode acreditar 100% naquela personagem. Só que a Colleen Hoover faz um recurso aqui que me incomodou demais e que eu já vi recentemente em muitos thrillers e ficou muito repetitivo, que é a questão de que em algum momento da narrativa começa a aparecer indícios de que aquela personagem que está narrando é meio pancadinha da cabeça, que ela tem questões mentais, psicológicas que fazem com que não seja tão interessante acreditar em tudo que ela fala, porque ela tem lapsos, porque ela, enfim, não é confiável. E, cara, isso é tão batido. Recentemente eu li, sei lá, A Mulher na Janela, A Mulher na Cabine 10, todos esses livros brincam com essa coisa da narradora não confiável, da narradora que, no caso da Mulher da Janela, que bebe demais e que a gente não pode acreditar porque vai que ela tá bêbada. E no caso da Mulher da Cabine 10, ela passou por um estresse pós-traumático e ela também tomava remédios, então talvez isso tenha alterado a percepção dela. Então, assim, aqui acontece a mesma coisa. Em determinado momento a gente descobre uma coisa sobre o passado da Luwin que faz a gente desconfiar das percepções dela. Falei, cara, que coisa batida, sério. Não tinha um jeito melhor de mostrar pra gente que a narradora não é confiável?
Outra coisa que me incomodou profundamente também na questão dos personagens é que eu achei tudo muito caretinha, achei tudo muito normativo. E assim, só de olhar a sinopse de todos os livros da Colleen Hoover, a gente já vê que ela é uma pessoa completamente heteronormativa, uma pessoa completamente ali dentro dos padrões. Só que eu fiquei chocada porque volta e meia a gente vê uns comentários ali meio implícitos sobre questões de gênero, sobre questões de maternidade. Então tem um certo julgamento sobre mulheres que não sabem ser mães ou não gostam da ideia de ser mães. Tá sempre uma coisa meio implícita de ai, nossa, porque toda mulher deveria se sentir feliz de ter um filho. Então, se uma mulher que parece não estar feliz em parir, em colocar uma criança no mundo, se uma mulher que parece estar incomodada com esse fato, estar incomodada com a gestação e não querer passar por isso, óbvio que essa pessoa tem que ser uma vilã. Óbvio que essa pessoa não presta. Eu fico, ai, gente, preguiça, né? 2021 que a gente tá já. Para essas ideias de gênero tão marcadinhas sobre o papel de uma mulher, sobre o que uma mulher deve ou tem que fazer. Não tem que nada, né? E aí tem um comentário jogado, assim, em determinado momento sobre, até parece que mulheres são tão obcecadas por sexo assim. Eu fico amada. Que tipo de comentário foi esse, sabe? Então, tem umas coisas muito moralistas. Eu acho que isso tá principalmente na personalidade da Luin, que é completamente certinha, careta, mas às vezes eu sinto que não é só uma questão da personagem ser muito moralista, ser muito caretinha. Eu acho que talvez tenha um julgamento moral implícito da narrativa mesmo. E já que eu entrei na questão dos moralismos, o que é muito curioso é que, apesar dessa coisa muito normativa, muito prescritiva, muito de papéis sociais muito bem estabelecidos, é um livro que tem muitas cenas de sexo. E muitas no sentido de que soa repetitivo, porque elas não trazem nada novo pra narrativa, né? Você tem uma cena de sexo, aí nas primeiras tá ok, porque tá servindo ali pra gente entender como é que aquelas personagens funcionam. Só que quando aquilo é repetido pela 10ª vez, e é repetido do mesmo jeito, parece que eles sempre fazem as mesmas coisas numa relação sexual, porque exatamente são os mesmos atos descritos sempre, toda vez, e fica exaustivo porque quebra um pouco o suspense. Eu não tenho problema nenhum com cenas de sexo em histórias, eu não tô aqui pra julgar, pra ser moralista, não é essa a questão. O problema é que eu acho que tem que ter um propósito pra cena de sexo estar ali, ou se for um livro que a ideia é falar de sexo, se for um livro mais pro erótico, mais pro hot, ok, beleza, o sexo tem o seu papel. Só que eu senti que tava demais nesse livro, porque a gente tá lendo uma narrativa de suspense, e aí quando do nada aparecem cenas descrevendo atos sexuais muito explicitamente, quebra, sabe? Você não tá na vibe de ler putaria, você tá na vibe de ler o suspense, e aí acaba quebrando o ritmo da narrativa. Então eu comecei a ficar com muita preguiça, com vontade de pular essas cenas, essas descrições minuciosas. Fora que pareceu tão irrealista, porque assim, gente, ninguém é tão pica das galáxias o tempo todo. Então quando você tá lá exaltando as características do macho alfa na cama, eu fico, gente, que preguiça! Mas eu acho que o que mais me incomodou no livro foi a falta de coerência mesmo. Eu achei a história completamente estapafúrdia e cheia de furos. Tipo, essa própria premissa de que a Luin tinha que ir pra casa da Verity pra olhar os documentos dela, pra olhar o computador dela, eu fico, gente, não faz o menor sentido isso, sabe? Ainda mais que, tipo, hoje em dia tem tudo digitalizado, mesmo que ela precisasse ir lá fazer uma visita, não haveria a menor necessidade dela, tipo, ficar semanas naquela casa, convivendo com aquelas pessoas e ter tanta intimidade com aquelas personagens, não faz sentido. E é claro que existe uma razão, né? Existe uma justificativa para ela ter que ficar lá, só que mesmo assim eu achei fraco, sabe? Eu conseguia pensar em várias maneiras de resolver aquela situação, de contornar aquele problema sem ela precisar passar por aquilo, porque sem ela precisar passar por aquilo não tinha plot, não tinha trama. Enfim, eu achei tudo muito inverossímil, achei que foi um grande desperdício de uma premissa
era muito boa e que poderia funcionar muito bem se tivesse sido mais bem executada, se tivesse sido escrita de uma maneira mais elaborada. E aí a gente entra no meu pior problema com esse livro, que foi justamente a escrita da Colleen Hoover. Eu me incomodei demais porque eu achei uma escrita muito pobre. Não tem outra palavra para definir. Eu achei pobre, eu achei medíocre, eu achei rasa, muita repetição de palavra, muita repetição de estruturas, de técnicas narrativas, né? Como eu falei, o livro é muito repetitivo. Muita coisa ali poderia ser enxugada, poderia ser escrita de uma outra forma para ficar mais interessante. É uma escrita realmente que eu achei muito redação de colégio, sabe? Que é um problema que eu vejo muito em livros escritos em primeira pessoa, que é meio tipo, querido diário, hoje eu fiz isso, aquilo, eu senti uma vibe muito frases curtas e muito pontuais. Eu isso. Eu aquilo. Eu me sinto assim, eu me sinto assado. E o que mais me incomodou não foi nem a escrita dos capítulos narrados pela Lu Win, que esses eu achei ok, nada de uma escrita esplendorosa que me faz ter vontade de botar um post-it na página, mas mesmo assim eu queria uma coisa um pouco mais bem trabalhada. Agora, os capítulos narrados no manuscrito da Verity eram sofríveis de ruins, extremamente mal escritos, e eu achei uma coisa completamente que não fazia sentido, porque assim, teoricamente a gente está lendo o manuscrito de uma escritora de muito sucesso, uma escritora que ganha muito dinheiro com seus livros vendem que nem água. Então a gente poderia esperar que os livros dela, que ela escrevesse de uma maneira boa, de uma maneira envolvente. Enfim, que ela escrevesse bem, que é o mínimo que eu espero de uma autora de sucesso. Enfim, e aí o manuscrito da Verity é extremamente mal escrito. E eu fico, brother, como é que essa pessoa virou escritora de sucesso na trama se ela escreve desse jeito, sabe? E aí eu não consegui comprar a ideia de que, nossa, o fenômeno Verity Crawford, porque pra mim ela escreve mal. Enfim, isso me incomodou demais. Eu sou uma pessoa que pra mim não adianta muito que a história seja super mirabolante, um monte de plot twist, que me surpreenda se for mal escrito. E eu achei esse livro bastante mal escrito. Não só a narrativa eu achei ruim, eu achei pobre, mas também os personagens são mal escritos, né? No sentido que eles não são bem desenvolvidos, que eles não são bem trabalhados, não tem ali um background construído para eles, eles são completamente planos. Enfim, eu me decepcionei muito. O tal do final, plot twist bombástico, que, enfim, é um final meio em aberto, eu também não achei nada demais. Inclusive, eu achei um pouco previsível, porque eu elaborei 1000 teorias na minha cabeça enquanto eu tava lendo. E em algumas dessas minhas teorias, eu cheguei bem perto do que acontece ali no finalzinho, nas últimas páginas, e que deixa um pouco aberto, deixa margem para o leitor interpretar se foi uma coisa que aconteceu ou se foi outra coisa que aconteceu. E eu achei isso bem previsível, eu imaginava que algo do tipo fosse acontecer, então realmente não achei nada demais. Não me surpreendi com o final, não me surpreendi com as reviravoltas, eu achei tudo bem mais ou menos. E eu fiquei chateada, de verdade, porque eu esperava gostar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de livros de suspense, então eu costumo relevar quando eles têm probleminhas, porque eu entendo que quando eu leio um livro de suspense, o mais importante talvez seja a história e não a maneira como o livro é escrito, mas acho que pra tudo tem limite, sabe? Não dá pra você engolir qualquer coisa só porque o importante é o mistério, o importante é você ficar envolvido na história. Mas a escrita também importa, né? A gente ainda tá falando de literatura. Tá aí a minha opinião impopular sobre Verity. Meu veredicto é: não gostei, não recomendo e, honestamente, eu não tenho vontade de ler outro livro da Colleen Hoover, não, porque se esse que é suspense, que é um gênero que eu costumo gostar, eu não curti, imagina os livros que são mais focados na parte do romance e do drama, que já são coisas que eu não curto, eu vou me envolver menos ainda com a história, imagino eu. Então é isso, me conta aí nos comentários se você já leu algum livro da Colleen Hoover, se você já leu Verity, se você
acha que minha opinião é completamente infundada e você... Enfim, vamos conversar sobre esse livro. E é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, de novo, não se esquece de deixar seu like antes de ir embora, de se inscrever no canal, clicar no sininho, aquela coisa toda. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!